Timô, legal. Bom, estamos aí estudando o livro de Ezequiel, tá? E tudo que vocês precisam da revista vão estar aí no slide, que vai dar bem para vocês acompanharem. Eu quero, nesta noite também, convidar alguns irmãos bons de espada para poder abrir os versículos quando a gente precisar ali, né? E solicitar os irmãos. Então, o tema da revista, como diz, a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Irmãos, quem está lendo o livro de Ezequiel? Tá? Então, eu não sei quanto a vocês, eu apanho todo capítulo que eu leio. É uma benção. Irmãos, é forte o negócio, viu? Então, nós acreditamos verdadeiramente que o Senhor tem nos ensinado grandes coisas acerca disso. A lição de hoje a gente vai falar sobre os falsos profetas. E eu acho que vocês conhecem alguns falsos profetas, né? Acho que vocês conhecem algumas pessoas que dizem ser de Deus, mas não são. Porque o fruto é outro. Pode ter aparência, como tinha lá a figueira sem fruto, quando Jesus foi de encontro a ela. Tinha bastante folha, estava bonita, indicando que era a época do fruto, mas, no entanto, o fruto não havia. E nós sabemos muito bem que não adianta a gente querer colher uvas de abrolhos. Não tem como. A gente ir num pé onde é um pé de goiaba e querer colher maçã. Então, a pessoa e gera e demonstra o que tem dentro de si. Irmãos, é muito mais forte. É muito mais forte. Por isso que a gente muito usa aquele termo, a educação vem de casa. Por quê? Tudo que nós vivemos dentro do nosso cotidiano, nós transmitimos no nosso dia a dia, dentro do nosso convívio social. Não tem como mudar. A gente é o que é dentro de casa. Não tem como fugir disso. Então, nós vemos aí o texto áureo. Vamos ler comigo? E também houve entre o povo falsos, como... Vamos mais uma vez? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina perdição. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pode mudar. Glória a Deus. Aí a verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas ao coração do seu povo. Então, quando você vê alguma palavra profetizada e lançada sobre a sua vida, que vai contra esta palavra, mesmo porque, mesmo sendo um profeta de frutos dignos, cheio do Espírito Santo, ainda assim a profecia dele deve ser avaliada e colocada em teste. Enquanto mais uma pessoa que você nem conhece, não sabe nem de onde veio e nem para onde vai. E hoje tem a modinha do itinerante. Típico daquele que não quer compromisso com o pastor, não quer compromisso com a igreja e não quer dever satisfação de nada da sua vida. Aí fica na vida itinerante, porque pode viver do jeito que quiser. Não tem um pastor para ficar ligando para você e falando: ei, fulano, como é que você está? Está tudo bem? Por que não foi no culto? O que você está fazendo? Para onde você vai? Para onde você foi? Para ir lá tem que pedir para mim. Tem que comunicar pelo menos. Aqui nessa igreja não tem pastor chato assim. Amém, irmãos? Só a irmã falou amém. Que medo. Vamos lá, leitura bíblica. Vamos abrir nossas Bíblias? O texto é de Ezequiel, capítulo 13. Vamos lá? Pode ficar sentado. Cada um de nós vamos ler um versículo. Ezequiel, capítulo 13. Aqui, querido.
Cleiton, você está muito ocupado aí? Então vem cá. Me ajudar aqui com o seu Antônio. Isso, senta aqui perto dele e apoia ele aí. Já estamos aqui quase chegando. Daniel. É para cá, querido. Quase, estamos chegando. 13. 23. 20. 16. 13. Seu Antônio, pode ler o primeiro versículo. Amém. Até aí. 2, Cleito. Repete, Cleito. Isto. Quer ler, Dri? 3. Paulo. Pastor. Sete, Luana. Oito. Amém. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabeis que eu sou o Senhor Jeová. Pode ler, pastor. Glória a Deus. Não, só até o 10. Visto que sim, visto que não, o povo dizendo, paz. Pode continuar, Paulo. Isto, aqui está cal não adubado. Muito bom. Então temos aí um texto base onde nós vimos uma mensagem profética de Deus para a casa de Israel. Aí no versículo, volta para mim. Segue, aliás. Não segue. Segue. Isto. Obrigada. Eles disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Esse texto está contido no contexto onde existem 2 discípulos de Jesus, saindo de Jerusalém, caminhando na estrada, indo para Emaús. E diz a palavra de Deus que depois das intercorrências, depois da ressurreição, eles saem dali tristes, atônitos, porque assim, eles queriam entender o que estava acontecendo diante de tantas maravilhas, diante de tantas coisas que Deus fez, diante de tanta obra que Jesus fez. Por que então haveria de acontecer terrível coisa a ele? A crucificação. Os discípulos ficaram com Jesus 3 anos, irmãos, e muitos deles não entenderam nada do que Jesus fez.
É o que acontece muitas vezes na igreja. Os irmãos estão dentro da igreja, convivem no contexto evangélico, estão vendo todas as coisas e, no entanto, não entendem a obra de Jesus. Por quê? O seu coração está petrificado e a sua visão está completamente entenebrecida. Não enxergam nem além do nariz. É o que estava acontecendo ali com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam completamente atônitos com as ocorrências que estiveram presentes na vida deles. E então, de repente, um homem estranho começa a caminhar com eles. E eles dizem, por que você está assim? E então, um olha para o outro e diz, onde que esse homem estava que ele não viu nada do que aconteceu? E seguem a caminhada, e a caminhada é tão longa que anoitece. E nessa conversa toda, nós vemos essa fala. Jesus dizendo para eles, eles nem perceberam que era Jesus que estava do lado deles. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. As coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, na nossa vida diária, as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, as coisas que estão acontecendo no mundo, não ditam as regras de Deus para as nossas vidas. Deus está no comando das nossas vidas. Se você crê em Cristo, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você crê na obra redentora de Jesus, se você crê que você é templo do Espírito, santuário de Deus, se você crê que Ele vai voltar para buscar você, descansa. Descansa. Porque Ele está no controle de todas as coisas estão acontecendo para cumprir a palavra dEle, que não é mentirosa. Tem que acontecer. Só que a palavra de Deus fala em Apocalipse 4, que Ele vai guardar você da tribulação. Lembra lá no Egito, quando os primogênitos iam ser mortos? Ele mandou com que os umbrais das portas dos hebreus fossem cobertos de sangue. Olha que coisa poderosa, ele diz assim, Deus falando, Deus com o espírito da morte, Santo Deus de Israel. Ele diz assim, quando eu passar por cima de vocês, verei o sangue. Quando Ele passa por você, quando o juízo de Deus vem sobre a terra, os anjos executadores do juízo, vem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você tem que crer nisso, porque está escrito, quem está lendo o livro de Ezequiel vai ver isso. Ali entre o capítulo 9 e o capítulo 10, Deus designa anjos para poder ir. São 6, tem um cinto e um caderno e uma caneta que vai anotando os registros. Outros 5 saem para executar juízo. Só que aquele sexto tinha que marcar os servos de Deus, para que o juízo não os alcançasse. Aleluia. Deus é santo. E é isso que Jesus está falando para os discípulos aqui em Emaús. O que vocês estão atônitos? O que vocês estão preocupados? Por que vocês abateram diante das circunstâncias? Ele diz, como custa vocês entenderem, como demoram vocês crerem. Tudo que os profetas falaram tinha que se cumprir, irmãos. Tudo que os profetas disseram, está escrito, tem que se cumprir. Tem que se cumprir, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Só que eu quero trazer essa mensagem dentro de um contexto mais contemporâneo, porque nós ouvimos muitas vozes. E eu quero que o Espírito Santo nesta noite dê para você direcionamento. E você compreenda o que o Espírito Santo está falando. Se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo escolheu você para ouvir essa mensagem. Porque Ele sabe que lá no recôndito do seu quarto, na sua cabeça, quando você inclina no travesseiro, a preocupação abate a sua alma e Ele diz, aquieta, eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Pode mudar, querida. Que é então um profeta? No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas. Especialmente a de entregar a mensagem da parte de Deus. Como foi lido aí no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, dizendo, assim diz o Senhor. Sabe por que ele usa esse termo, assim diz o Senhor? Porque a palavra não é dele. Profeta que é de Deus,
ele entrega o que é de Deus. Como foi lido aqui no texto seguinte, no versículo 2, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Isso é um tom irônico de Ezequiel. Então diz aos que só profetizam o que vê no seu coração. É só o que interessa. Por quê? Dentro desse contexto, nós sabemos que Ezequiel já estava aqui na Babilônia. Mas 40 anos antes, Jeremias já estava trabalhando e profetizando na vida do povo em Judá e em Jerusalém. Só que Jeremias profetizava que ia vir o julgamento, o juízo, porque o povo estava completamente perdido. Os profetinhas de meia pataca, comprados pelo rei, comprados pelos sacerdotes, porque nós vimos na lição 3, que os 70 sacerdotes que deviam guiar o povo para a presença de Deus, estavam se corrompendo e adorando ídolos egípcios, dentro do templo. No lugar lá escondidinho, onde ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, aleluia. Sabe o que me conforta e me deixa em paz? É saber que Deus é santo, Ele é maravilhoso e que nada está escondido diante dEle. E que não importa quem seja, grande ou pequeno, vai ter que prestar conta dos seus atos diante do Senhor. Bom, nós vemos então aqui Ezequiel dizendo, olha, vocês estão profetizando que o povo vai voltar para Judá, mas não vai, porque o cativeiro é de 70 anos. Irmãos, se vocês lerem o capítulo 16, o capítulo 15, as atrocidades que eles estavam cometendo dentro do templo era de arrepiar o cabelo. A palavra de Deus fala, e Ezequiel diz, que Sodoma era brinquedo perto do que Israel estava fazendo dentro do templo. Irmãos, eram coisas horríveis, tanto é que vocês viram na lição 4, que eles estavam fazendo cabaninhas para as prostitutas cultuais dentro do templo de Salomão, que Salomão construiu. Que as mulheres choravam pelo Deus Tamuz, que os homens estavam adorando o Deus Sol, tudo isso dentro do templo de Deus, onde a Arca da Aliança estava, irmãos. Aí vocês notem que veio uma sentença. A semana passada a gente falou sobre isso. A glória de Deus foi tirada do templo. Irmãos, crente que vive em pecado, Hebreus capítulo 10 diz que se eu estou pecando, ciente do que eu estou fazendo é pecado e eu não me arrependo, o Espírito Santo não está em mim. É essa a glória de Deus. Então o Senhor, Ele falou para nós na última lição, de que o Senhor trouxe a sentença sobre Israel. E qual é a pior sentença, se não a presença de Deus foi tirada? Êxodo 33, não sei se vocês lembram, quando o Senhor olhou para Moisés e falou assim, olha, vocês vão, o anjo vai, vocês vão conquistar a terra, mas eu não vou com vocês. Porque Deus estava ofendidíssimo com a idolatria daquele povo. Porque eles tinham feito um bezerro de ouro, tinha acabado de abrir o mar. Não tinha nem um mês que eles tinham saído da escravidão e aí já estavam ali fazendo festa, fazendo orgias. E aquela festa no hebraico está dizendo que eram orgias, irmãos, realmente coisas horrorosas. Não era só uma festinha igual a gente vê nos filmes, não. Eram realmente prostituições cultuais, porque eles tinham aprendido isso no Egito. E o pior de tudo, irmãos, que lá em Êxodo 33 está dizendo que quando o povo apertou Arão sacou debaixo do braço, do bolso, um burril. O que é um burril? Uma forma de um bezerro. E eu pergunto para vocês, o que Arão estava fazendo com essa forma de bezerro, irmãos? Diante de tanta glória, diante de tanta majestade, isso não é obstinação de coração? E o Senhor falou para o povo, tira os enfeites, tira os atavios. Eu não quero nada que vocês trouxeram do Egito. Porque, irmãos, o pecado faz com que a glória de Deus se afaste das nossas vidas. E aí, quando o Senhor vier com juízo, o que vai nos salvar? Porque da mão do inimigo, Deus nos salva.
das pestes, das pestilências, das coisas ruins, o Senhor nos salva. Agora, quem vai nos salvar da ira de Deus? Então, nós precisamos entender que quando o Senhor fala, a gente tem que crer. Mas quando o Senhor fala, o Espírito Santo testifica no nosso coração. Então, assim diz o Senhor nesta noite. Pode mudar. Depois do pronunciamento do juízo divino, que foi quando Deus tirou a glória dele do templo, e a palavra de Deus diz que essa glória, a presença dele foi levada até o Monte das Oliveiras. Inclusive foi lá que Jesus ascendeu aos céus, em Atos capítulo 1. E de lá, diz a palavra de Deus, quando ele vier para a guerra do Armagedon, ele vai pisar os 2 pés naquele monte, porque ele vai vir sobre a terra de Israel para salvar Israel. Isso já é uma mensagem mais escatológica. Então o juízo vem sobre a cidade de Jerusalém com os seus príncipes e reis, rei de Judá. Ezequiel se dirige agora aos falsos profetas. Pode mudar. A função do profeta era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de profetas dentro da sua casa. Porque a palavra não é ensinada. E uma artimanha grande do diabo na igreja é tirar a Bíblia. Tem evento, festa, atividade, descontração, cinema, pipoca, retiro, encontro 1, encontro... tem o pré-encontro, o pós-encontro, encontro 1, encontro 2, encontro, e vai lá para encontrar e nunca acha Deus. É uma coisa de louco, irmãos. Encontra todo mundo menos Deus. Então nós vemos nessa situação que as pessoas estão realmente buscando Deus, mas estão buscando com as suas próprias forças, com as suas próprias obras, com as suas próprias ideias. E o Senhor é muito simples de achar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Ele olha para mim e para você em Joel e diz assim, rasgue o seu coração, não as suas vestes. Então se humilhe diante de mim em oração e jejuns e panos de saco. Se humilhe e você vai me achar. Só que o ser humano é tão orgulhoso que ele não quer se humilhar. E o segredo de se encontrar com Deus é a humilhação. Que ele cresça e eu diminua. Irmãos, não tem por onde fugir. E quando o egocentrismo e o humanismo está na igreja de Cristo, não tem espaço para Jesus. É isso que nós vemos. A pregação de hoje é o hedonismo cristão. Onde você tem que estar feliz, onde você tem que ser feliz. E tudo que é feito na igreja é para te deixar feliz. Mas a única coisa que a alma do ser humano quer é só a palavra de Deus. Ela só quer isso. Ser alimentada pela palavra de Deus. Então o profeta, ele ensina a lei. Ao passo que o sacerdote intercede pelo povo diante de Deus. Só que quem devia interceder diante de Deus estava corrompido e vendido, irmãos. Nós percebemos dessa forma que as coisas estavam às avessas. Vemos aí uma gravura de Elias quando ele pediu fogo. Pode mudar. O termo profeta vem da palavra usada profeta, que é Navi, cuja etimologia é muito discutida, mas a ideia primária é porta-voz, orador, aquele que fala em nome de Deus. Isso é ser profeta. Você proclamar a palavra de Deus. Tem um outro termo chamado roser, que é um outro nível na vida profética do homem, que é o quê? Ele é usado em visão futurística, que eles chamam de vidente, e também é usado em maravilhas, roser. Tá? Então, a primeiro momento é profeta, aquele que fala a palavra de Deus, proclama a vontade de Deus ao homem, ao ser humano, à sociedade, à comunidade onde está. E a segundo momento é quando, igual aconteceu com Elias, quando ele falou, sob a minha palavra, 3 anos e meio não vai chover. A palavra não era dele, era de Deus, porque ele era um profeta santo e consagrado ao Senhor. E se você fazer um paralelo entre os profetas, você vai ver que os profetas, eles eram umas pessoas meio esquisitas. Tinha um estilo de vestir bem peculiar. A dieta era bem também, né, diferenciada.
E nós vemos que quando Elias entra no cenário do povo de Israel, não fala nada. Elias chegou chegando. Já chegou apavorando e dizendo, assim diz o Senhor, Acabe. Ou você toma jeito, o chicote vai estar lá para o seu lado. Oi. Não, não cortando não, você pode perguntar. Não cortando, mas já falando. Mas isso pode acontecer hoje. Pode ser uma profecia mais particular. Mas essa profecia ela tem que estar enquadrada no texto bíblico. Se não tiver fundamentação bíblica para profetizar do tipo, chegou aqui um cidadão e falou para ele, o Senhor está me mostrando que ele vai tirar o carro lá do fulano e vai dar para você. Que profecia, né? Mundana. Porque assim, é o que o coração do homem quer. Toma do ímpio e dá para mim, porque eu sou santo consagrado, sou digno de toda a glória e louvor da terra. Aí o cidadão olhou para ele e ainda falou assim, todo o dinheiro que está no banco, na conta do ímpio, vai vir direto para sua conta. Aí, nós estamos esperando o Pix até agora. Teve uma outra revelação que a gente recebeu, que o irmão falou assim, Deus vai trazer todo tipo de pessoa que não presta para a sua igreja. Eu falei assim, essa é de Deus. Ele vai trazer drogado, ele vai trazer prostituta, ele vai trazer homossexual, ele vai trazer bandido, ele vai trazer abusado. Ele falou assim, pode preparar, porque essas cadeiras vão ser poucas, porque todo mundo que a sociedade rejeita, Deus vai trazer para esse lugar. Eu sei, eita glória, agora vai. Então, quer dizer, está dentro do contexto bíblico? Porque ele veio para salvar. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio curar quem estava doente. Está dentro do contexto bíblico. Agora, outra coisa é ele falar que vai tirar o carrão lá, o SV do cidadão, e vai pôr na minha garagem. Só se cair do céu, aí eu acredito. Cair lá do avião, né? Apesar que não vem de avião, né, Paulo? Vem de navio. Então, irmãos, nós entendemos isso. Que quando vem de Deus, tem que estar enquadrado dentro do contexto bíblico. Fala para mim aí uma profecia absurda que um de vocês receberam. Desceu marchando firme, com o dedo duro. Eis que te digo que o Senhor está preparando um casamento para você. E ele é um homem de Deus. E ele está cheio de Deus. E você vai ter filhos. E o Senhor vai abençoar a sua vida. Era a mulher do pastor e já tinha 4 filhos na ficha. Fala. É verdade. Sair de mão vazia. Olha aí. Obrigada, irmão. Que isso. Humildade. É. Segredo. A dona Júlia não envergonhou a mulher, não. Só riu dela e falou, hashtag, fica a dica. Like pra você. Nossa, nem fala. Era muito mesmo. Dona Júlia começou criando 5 galinhas e teve que despachar, porque botou, ela já tinha 600 galinhas num galinheiro. Não dava conta, ela dava ovo e o ovo multiplicava, dava cria dentro do galinheiro, pra você ver. Então, a gente percebe que assim, tem muitas falsas revelações e muitas falsas profecias.
A gente percebe muito hoje, dentro do contexto em que nós vivemos, de que assim, as pessoas querem status, elas querem posição, mas assim, irmãos, para você ser grande aos olhos do homem, você tem que ser pequenino diante de Deus. E o Senhor, ele fala, inclusive para os discípulos, que fala, aquele que quer ser maior no reino de Deus, seja o que sirva a todos. Então não tem como a gente querer usar a lei da sociedade onde vivemos para poder impetrar no reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é de cabeça para baixo. Vocês já observaram isso? Para Deus não é o forte que vale, é o fraquinho. Para Deus não é o grandão, o sábio, inteligente, o cheio de meritocracia que vale. Para Deus é aquele pequenininho, humilde, manso, que não tem nada e ninguém dá nada por ele. O reino de Deus é completamente às avessas. Completamente de cabeça para baixo. Mas vocês não me falaram a revelação que vocês receberam. A Luana vai em muitas igrejas cheias de revelação que eu sei. Vamos lá. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos que nós usamos e vemos. Quem vai ler para mim? 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16. Ageu, agora eu quero ver os irmãos abrir a Bíblia. Ageu 1, versículo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 18. Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 7. Deuteronômio 33, 1. E 1 Samuel 9, 6. Ó, tem um versículo para cada um. Eliane vai ler Ageu. Quem mais? 2 Reis 14? 1 Reis 14, 18. Primeiro livro de Reis 14, 18. Quem mais? 1 Reis já foi, Ageu já foi. 2 Reis já foi. Quem mais? Crônicas, Deuteronômio, Samuel. Quem vai ler? Vamos lá, cada um, para a gente poder todo mundo compartilhar do texto bíblico. Segura aí. Qual que você vai ler, Cleiton? 1 Samuel. Deuteronômio. Dri? Deuteronômio? Vamos, filha. Vamos, o professor está aí do lado. Deuteronômio capítulo 33. 2 Crônicas, Ligiane. Então, há vários termos usados para profeta. O primeiro é mensageiro. 2 Crônicas 36, 15 e 16. Segundo Crônicas 36. Por favor. Amém. Vocês estão vendo aqui nesse contexto, ele está falando do rei Zedequias. Vocês conhecem o rei Zedequias? É aquele rei que o profeta Isaías chega e fala assim, você vai morrer, arruma a sua casa. E aí ele chora no canto da parede e fala, Senhor, tenho crédito contigo. Senhor, me abençoa. Aí Deus vai lá e dá mais 15 anos para ele. Ele é o pai do pior rei de Israel, Manassés. E aqui vocês estão vendo que ele, no final da jornada dele, já dos créditos do segundo tempo que Deus deu para ele ainda faz coisa errada. Manda perseguir os mensageiros, manda maltratar os mensageiros, e aqui a palavra do Senhor diz que eles zombam dos mensageiros, maltratam os mensageiros de Deus. Olha que ponto chega um homem, igual aconteceu lá com Israel. Saiu do Mar Vermelho, saiu das 10 pragas, saiu da escravidão e já estava fazendo um burrico de ouro. Oi? Acabe? Não, filho. Oxe. Manassés, ele fez um totem, um templo, um totem ídolo do Deus Baal dentro do templo, colocou no santo lugar, antes do santo dos santos, colocou no santo lugar, e sacrificou os filhos dele a Baal,
dentro do templo de Israel. E ele fez muitas outras coisas. Isso daí eram os cananeus, os caldeus, mas aí o povo de Israel começou a se misturar e começou a praticar as mesmas coisas. Vamos. Embaixador, Ageu 1:13. Eu sou convosco, diz o embaixador é aquele que vai em outra cidade, em outro país, falar em nome do seu reino, em nome do seu rei. Então, Ageu foi enviado para isto. Servo de Deus e do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, 18. Pode ler. Olha aí. Vocês viram? Estava na idolatria, na prostituição cultural, estava fazendo tudo que não prestava. E Jeroboão, ele não foi flor que se cheirasse. Tá? Ele foi um dos divisores do reino de Judá e Israel quando Salomão morreu. Tá? Lembrando que Salomão, já no fim da vida dele, ele também já estava fazendo coisa que não prestava e já estava se desviando. Tanto é que Salomão, consta no texto bíblico que ele também sacrificou um dos filhos dele a Baal. Porque uma das suas mulheres eram consagradas a esse Deus. Aí vamos lá em 2 Reis 9, 7. Quem vai ler? Olha aí. Sentença de juízo. Então você que é servo de Deus e Deus manda você falar as coisas, fale. Ore ao Senhor, peça direcionamento e fale. Porque o Senhor, Ele manda você falar, Ele garante a sua vida. E ainda que você morra, você vai para a glória, olha que beleza. Ainda que você perca a cabeça, igual João Batista, vai encontrar com o Senhor Jesus no céu. Então, como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. É obviamente que todo mundo está com medo de morrer, mas tudo bem. Vamos crer, irmão. Isso mesmo, chega lá, porque no dia do arrebatamento os corpos serão restituídos. Mas uma coisa é você lembrar assim, que muitas vezes a gente não fala da palavra de Deus porque quer ser bom amigo. Quer viver a política da boa vizinhança. Só que o Senhor diz em Ezequiel 3 e Ezequiel 1, que Ele levantou você como atalaia. Em Ezequiel 3 está dizendo que se você vê alguém indo para o abismo, indo queimar para o inferno, e você está vendo que a pessoa está errada, e a pessoa está caminhando para o inferno e você não avisa, a pessoa vai para o inferno e esse sangue vai cair nas suas costas, Deus vai cobrar de você. Agora, se você avisa e a pessoa pouco se importa, ainda zomba da sua cara, você não tem mais responsabilidade sobre essa vida. Porque o Senhor levantou você como proclamador da verdade de salvação. Se a pessoa crê, ela vai ser salva. Se ela não crê, já está condenada. Porque o Senhor levantou você para proclamar a verdade. Deuteronômio capítulo 33, verso 1. Moisés, homem de Deus. Você, mulher de Deus. Vamos lá, 1 Samuel 9, 6. Isto, olha aí.
Isso daí é Saul, quando perdeu a jumentinha, estava procurando a jumenta do pai. O camarada, se ele tivesse o WhatsApp, estava lascado. Porque ele não tinha nem o WhatsApp, ele já tinha perdido a jumenta do pai, e dirá agora. O pai e a mãe dá a tarefa para o filho, ele fica lá. Toma conta do leite aí, filho. Ele está lá navegando, o leite derrama, desliga o fogo e vira uma leleia. E aí, por quê? Está distraído. Então, Saul, muito do esperto, falou assim, vamos lá ver o homem de Deus, porque ele vai falar para nós onde a jumenta está. Olha que folgada. Vai lá no, como é que chama? No Google Earth, Gospel. Pesquisa onde está as ovelhas, as jumentinhas do pai dele. Pode mudar. Então, os falsos profetas profetizam falsamente. Os falsos profetas que profetizavam falsamente, eles eram criminosos. E a Bíblia diz que eles eram sentenciados à pena de morte. Imagine se acontecesse isso hoje, né? Vocês lembram que Ananias e Safiras mentiram e caíram duro e esturricado. Aí você fala para mim, se a igreja tivesse cheia de Deus, quantos profetas ia cair lá no púlpito? Irmãos. Porque o negócio é feio. Porque onde Deus está, o pecado não fica. Pode mudar. Vamos falar sobre os falsos profetas, porque assim, na vida tudo tem os dois lados, amém? Na igreja existem pessoas boas e pessoas ruins. Tanto é que Jesus fala que existia o joio e existia o trigo. Então, na igreja também há o falso profeta, o falso pastor, o falso mestre, o falso discípulo. Há também o falso dirigente, o falso cantor. Existe, irmãos, porque onde está o ser humano existe falso e existe verdadeiro. Quem sonda o coração é o Espírito Santo. A gente só tem uma evidência de saber quem é de Deus e quem é do diabo. A vida cotidiana da pessoa, os frutos que ela produz. Observa o que ela fala em primeiro lugar. Porque muitos de nós queremos só falar. A gente precisa ouvir. E quando a gente ouve, a gente sabe se a pessoa tem de Deus ou se não tem. Irmãos, eu chego a conversar com pastores que não sai um versículo bíblico da boca do cidadão. Dá até vergonha de ver. A gente conversa com os irmãos. Tá bom então, né? Aí a gente fica falando da palavra de Deus para ele e fala assim, nossa, tem tudo isso na palavra de Deus? Você vê que nem pegou na Bíblia. Não tem costume, irmãos. Então observa. Observa o jeito que trata a família. É um ótimo indicador. Senta, observa. A Super Nani ficou rica só de olhar. Estou mentindo? Ela ia lá e ficava olhando a vida cotidiana do povo lá. A bagunça na casa dos irmãos. Ela nem abria a boca. Porque assim, quando ela ia falar, já era sentenciada, já tinha que dar já a sentença. Ó, tem que fazer isso, fazer aquilo, melhorar aquilo. Mas ela só ganhava dinheiro quietinha. Só urubu servando. Então a gente tem que perceber. Então quando você vai conversar com a pessoa, observa o que ela fala, observa o jeito que ela se comporta com as pessoas que estão à sua volta. Observar, irmãos. Eu acredito que Jesus, ele era muito observador. Porque ele só abria a boca quando tinha certeza. Era igual a Derbal, lembra? Derbal só abre a boca quando tem certeza. Jesus era assim, porque ele dava a sentença incisiva. Ele abria a boca e acabava com o cidadão. Porque não tinha muito o que falar. Então, sobre os falsos profetas, a gente vê que dentro da igreja tem as duas coisas. Pode mudar. Quem pode ler o versículo 2 aí do texto que a gente leu, de Ezequiel 13? Versículo 2. Ezequiel 13. Quem fechou a Bíblia? Isso. Aqueles que só querem agradar. Esses falsos profetas que estavam já no exílio, irmãos. Estavam no exílio, eles estavam aproveitando do sofrimento das pessoas naquele lugar para poder trazer profecias e revelações que queria trazer conforto para as pessoas, porque eles queriam ter um ibope alto. E Ezequiel, ele teve um grande problema com isso.
E quantos de nós, irmãos, estão dentro da igreja só ouvindo coisas que agradam o nosso coração? Presta atenção, o verdadeiro evangelho, ele desagrada a nosso coração, ele desagrada a nossa vontade, ele nos põe para pensar. Tem um irmão que vem aqui na igreja que ele fala, toda vez que eu venho no culto, eu vou para casa com a missão de mudar alguma coisa. E esta é a palavra. Tem que mudar. Porque se a palavra de Deus você ouve e ela não faz você mudar, não foi palavra de Deus, irmãos. Se você sai daqui com o coração confortado, sai aqui com o coração tranquilo, massageado. Vocês veem, passa um cidadão, o pessoal está lá no farol, com uma faixa bem grande, Jesus te ama e ele tem um grande propósito para a sua vida. Aí tem um cidadão que está lá no trânsito, irmãos, e ele acabou de adulterar, trair a esposa e destruir a família, e está lá no trânsito, dirigindo, e vê aquela faixa bem grande, Jesus te ama. Aquilo vai reconfortar o coração dele. Puxa, eu vivo nessa vida e Jesus ainda me ama? Irmãos, Jesus é amor, sim, se entregou, sim, mas ele também é fogo consumidor, ele é justiça. Ele não é conivente com o pecado de ninguém. Porque senão o sacrifício que ele fez na cruz foi em vão. Não teve valor nenhum, irmãos. E quando a gente prega um evangelho facilitador, a gente está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente para salvar. A gente precisa fazer carícias no pecador para que ele fique dentro da igreja. E esse contexto de acariciar pecador, esse contexto de ficar agradando as pessoas dentro da igreja, não é por amor verdadeiro de cristão, mas é por causa do dízimo e da oferta. Que tem que ter um ganho no final do mês, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar a gasolina do carrão, tem que pagar as viagens extraordinárias, tem que pagar o sapatinho, o terno bonito, e daí por diante, tem que manter o nível, irmãos. Eu não vejo em nenhum momento Jesus aproveitando das ovelhas para ter status na terra. Porque ele dizia que ele não tinha nada, porque o reino dele não era aqui. E se a gente é aqui forasteiro, irmãos, o nosso reino também não é daqui. O que nós temos que ter aqui, irmãos, é o suficiente para viver dignamente. O Senhor, quando Ele quiser dar dinheiro para alguém, deixar essa pessoa rica, é para essa pessoa pegar esse dinheiro e entregar na obra. Porque Deus usa ser humano para cuidar do ser humano. Ele é dono do ouro e da prata? Sim, Ele dá para quem Ele quiser. Mas se Ele sonda o coração e percebe que a pessoa não tem estrutura para ser milionário, Ele não dá. Porque Ele prefere a pessoa salva do que milionária lá, junto com calça apertada. Vamos mudar? O desserviço dos falsos profetas aí no versículo 3. Quem pode ler para mim? Olha aí. Estão pregando dentro das igrejas, irmãos, a hipergraça. Venha como está e permaneça como está. Jesus, Ele te ama e no fim vai dar tudo certo. Uma vez salvo, sempre salvo. Você não perde a salvação, porque se Ele te salvou, Ele não vai deixar você se perder. Viva a sua vida do jeito que você quiser, porque no fim você vai ser salvo. Então está tudo errado. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é conseguido à força. A gente não tem que ser conivente, volto a dizer, irmãos, a gente não tem que ser conivente com os erros. Tem jeito para repreender, tem jeito para falar, tem jeito para corrigir, tem jeito para ensinar. Vocês sabem aquele pai, aquela mãe que cotidianamente ele ensina o seu filho? Ele não precisa, ele não vai passar vergonha em nenhum lugar, porque ele ensina e corrige seu filho todos os dias em alguma coisa que ele precisa melhorar. Agora vai diante daquele pai, daquela mãe que deixa o filho viver do jeito que quer. Vai passar vergonha, diz a palavra. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente esconde a vara da correção dos nossos filhos, a gente passa vergonha diante dos outros. O que eu estou querendo dizer é que o processo de cristianismo, ele tem que ser cotidiano. Todo dia você tem que mudar alguma coisa na sua vida. Tem que olhar no espelho e observar direitinho o seu inimigo. Porque o diabo só entra quando você deixa a vontade da sua carne prevalecer. O seu maior inimigo é você mesmo. Ele te sabota, ele te destrói, ele te degrine, autodeprecia.
Quantas vezes você fala assim, eu sou burro. Está trazendo maldição para a sua vida. Eu não tenho jeito mesmo. Está trazendo maldição para a sua vida. Como eu sou infeliz. Maldição. Você vê que a mesma boca que um dia louvou o Senhor fica se autodepreciando, se auto-maldizendo. Então o Senhor diz aí que são loucas essas pessoas. Essa palavra louca é a palavra Nabal. É a pessoa insensata. A pessoa que afronta a Deus. Pode mudar. Aí nós vemos aí, eu perguntei para o Paulo, o que você está vendo nessa figurinha? Ela está bonitinha, branquinha, né? Os cambitinhos dela lá. É assim. Os falsos profetas, eles aproveitam do caos para ganhar likes, liberar palavras, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, sem parâmetro bíblico. A gente viu muito isso na internet. Quem fica aí navegando 24 horas por 48 vê muito disso. Palavras de que fala que fornicação não é pecado, dízimo não é de Deus, mentira não é tão assim, que Deus é amor, Deus é santo, mas Ele perdoa todos os pecados e você, na igreja, o Senhor vai fazendo a obra, vai ficando assim. Não precisa você se esforçar para deixar o pecado, o Espírito Santo vai tirar de você. Não, Jesus já morreu na cruz, eu que tenho que fazer a minha parte agora. A gente tem que entender que toda palavra pregada num contexto contemporâneo é aquela palavra onde dizia você da verdade de Deus, que é humilhai-vos diante da potente e poderosa mão de Deus. Você quer ser discípulo? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Quem que quer ouvir palavra de renúncia? Quem que quer ouvir palavra de santidade? Quem quer ouvir uma palavra que aponta o pecado que está vivenciando? Ninguém quer ouvir, porque hoje não é esse contexto. Isso não é o politicamente correto. Isso é quase um discurso de ódio. Então nós percebemos que as igrejas cheias, lotadas, são aquelas igrejas que falam o que o ser humano quer ouvir, como diz aqui no versículo 2, ouvir a palavra do Senhor, olha lá, profetizam o que vê no seu coração. Vamos mudar? Já estamos no final. O profeta do Antigo Testamento se refere a profetas legítimos. Obrigada, senhor Antônio. E vem sempre acompanhada de qualitativos que identifica como tal. Mensageiros de Deus e desprezam as suas palavras e escarnecem dos seus profetas. Esse texto está em 2 Crônicas 36. Esse texto está na revista. Pode mudar. Essa geração de falsas mensagens. Os portadores das mensagens falsas. Aí o versículo 6 e o versículo 8. Quem vai ler o versículo 6? 7. Oito. Quem pode ler? Isto. A palavra vaidade no hebraico significa vã, vazio. Então nós entendemos que assim, a vaidade ela é vazia, quer mostrar só o superficial, só o que é banal, só o que está por fora. É que Jesus olha para os fariseus e fala, vocês são sepulcros caiados. Está bonito por fora. Aparentemente são excelentes. Mas por dentro só tem morte. É o que o Senhor fala, que do nosso coração procede os caminhos das nossas vidas. E que a nossa boca fala o que está cheio este coração.
se não há palavra de Deus para trazer vida, porque de nós mesmos nós não temos nada. Porque quem gera vida em nós é o Espírito de vida, aleluia. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos regenerou. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que a gente seja santo e irrepreensível na presença dEle. E Ele diz que nós somos salvos é pela fé, não são pelas obras. São pela fé para que ninguém se glorie, a glória tem que ser de Jesus. E são isso que os falsos profetas pregam. De que você tem que se esforçar, você tem que fazer, você tem que sacrificar, você tem que fazer campanha, você tem que passar pelo Vale do Sal, você tem que levar a florzinha para casa, você tem que comprar o chaveirinho premiado, você tem que comprar o feijão ungido. Virou tudo comércio. Esse contexto neopentecostal, irmão, só vem trazer mentiras e heresias. A capacidade de dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Porque quem rouba a Deus, está lá escrito na palavra, que os ladrões não herdarão o reino. Espera aí, está usando texto para poder oprimir a vida das pessoas. Dízimo e oferta é feito em amor. Se você não ama a Deus de verdade, a ponto de liberar o seu bem material, Deus também não quer. Porque você só vai dar aquilo que Deus já te deu. Então, se você tem consciência que Ele já te deu, então você retorna para Ele. Porque são sementes, quem planta mais vai colher mais. Mas quem planta pouco vai colher pouco. Isso é atitude de fé, e a atitude de fé, irmãos, um posicionamento de fé, é feito em amor e gratidão. Deus, Ele não quer dízimo e oferta de ninguém que ficou o dia inteiro brigando em casa. Deus não quer dízimo e nem oferta de ninguém, irmãos, que ficou a semana inteira roubando do patrão, extorquindo do vizinho, fazendo fofoca na rua. Deus não quer. Porque o que interessa mais para Deus é sua vida santificada. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas se nós fizermos com amor, Ele vai receber. Porque Ele ama quem dá com alegria. E Ele diz: honre a Deus com seus bens. Isso é atitude de adoração. E Deus só quer adoração por amor. Você o ama, você o adora. Não adianta ser como o sepulcro caiado. Pode mudar para mim. A ira de Deus contra os falsos profetas, está aí no versículo 10. Quem pode ler? Isto. Aí vem a chuva e a tempestade e derruba tudo. Lembra que Jesus falou sobre a casa ali construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Isso é, quando você constrói a sua vida cristã em cima de mentiras e falsidades, quando vier a aprovação você não aguenta. Quando vier a adversidade você não suporta. Quando vier a tempestade, a tribulação, o furacão, o tsunami, você não vai louvar. Agora, a pessoa que está alicerçada na palavra de Deus, sabe em quem crê, pode vir o que vier, ela vai louvar o Senhor, ainda que chorando, com o seu coração rasgado, ainda com o seu coração oprimido, ela vai louvar o Senhor, porque ela sabe que o seu Redentor vai se levantar, como diz o próprio Jó. Então, falar em nome de Yahvé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Só que isso também não intimidava mais os falsos profetas, porque quem fazia valer a lei, que eram os sacerdotes, já tinham sido vendidos. Também já estavam no erro. Então, como é que eu vou corrigir erro de alguém se eu também estou no erro? Eu não tenho moral nenhuma. Vocês entendem isso? Por isso que muitas igrejas, os pastores relevam muita coisa. Toleram muitos pecados, põe tudo para debaixo do tapete, varre tudo para debaixo da porta, porque a vida deles também não é idônea, não é correta e não é íntegra, então não tem moral para corrigir. Quantas vezes nós passamos por isso? O pastor sabia que ele era usuário, sabia que ele fazia um monte de coisa errada, mas por causa do dízimo não corrigia ele. Tudo que eu falo aqui, irmãos, a gente viveu. Então a gente sabe o que é o falso, o hipócrita, o mentiroso. E é isso que a gente não trabalha.
Porque a gente sabe que esses vão queimar no inferno. Pode mudar. Concluímos. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso. Como aconteceu em Israel, entre os profetas, isso haveria de acontecer também na igreja. E ele termina. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Toda igreja que você andar, toda pregação que você ouvir, se tirar Jesus do centro dela, é do diabo. Guarda isso no seu coração. Tudo que nega o sacrifício da cruz, a justiça perfeita de Deus, é do diabo. Você é salvo pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não há outro meio. A obra redentora do Espírito Santo, porque ele começou a boa obra, ele vai terminar até o dia do arrebatamento. Permaneça na presença do Senhor. Obedeça os estatutos. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores e nem anda na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois a sua vida será como a árvore plantada junto a correntes de água, que as suas folhas não murcham e no devido tempo vai dar o seu fruto. E tudo que põe a mão prosperará. Quer prosperidade para a sua vida? Guarda a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. E ele segue o texto dizendo, o ímpio não é assim. Deus provê o único caminho para cada pessoa. Cada pessoa deve fazer a escolha. Só há um caminho, uma verdade e uma vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no final. Eu quero agradecer a presença de todos, o Paulo, da Adriana,